Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É uma grande oportunidade podermos meditar na palavra de Deus e, como você viu aí, nosso título, nós estamos em dias e existe até influência dos governos para que as pessoas adquiram crédito. Então estamos em dias de crédito fácil. Você abre um aplicativo do seu banco no seu telefone e contrata um empréstimo sem burocracias, sem como é que eu digo? Sem comprovar renda. Crédito fácil, crédito fácil. Na verdade, crédito fácil tem sido, na maioria das vezes, armadilha para as pessoas. Elas depois podia ser dívida fácil. Elas ficam endividadas porque elas de verdade não têm aquele crédito ou aquele saldo, não terão como saldar aquele empréstimo. Mas existe essa influência para que a economia continue girando. Eu quero levar para dentro da Bíblia Sagrada a necessidade que nós temos de ter crédito com Deus. E encontramos muitas pessoas que não conseguem esse crédito com Deus. Como assim? Deus não tem crédito fácil? Não tem crédito fácil. Quero tomar aqui duas escrituras para nós irmos para uma terceira que vai nos ajudar a entender. 1 João, capítulo 5, verso 16, está escrito assim. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. O que é a oração? Oração é a nossa grande moeda. O nosso grande valor dentro do Evangelho é o poder orar em nome de Jesus Cristo e alcançar o Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. E isso, depois da sua ressurreição, ele disse 7 vezes: tudo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome, em oração, crendo, recebe. Em meu nome, Jesus colocou o nome dele para que nós, na oração, pudéssemos expressar o nosso avalista, não é? Aquele que vai nos dar os valores para pagar aquilo que nós precisamos. A enfermidade, nós vamos repreender em nome de Jesus Cristo. O inimigo, em nome de Jesus Cristo. Uma bênção a ser alcançada em nome de Jesus Cristo. Tudo em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, o grande valor estar aí. A oração, Deus poder nos ouvir, é o grande crédito que nós temos. Agora, existe alguma coisa que a pessoa faz que Deus não permite nem que outro ore por ele? Existe. É o pecado de morte. Mas qual que é o pecado de morte? Vamos em Jeremias, capítulo 7, verso também 16, diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes,
porque eu não te ouvirei. Ora, uma oração que chega a ser considerada por Deus uma importunação é algo, vamos dizer assim, inaceitável para um cristão, porque cristão quer ser ouvido. As pessoas confiam tanto que elas às vezes até nos pedem para orar por elas. Agora, como é que eu vou orar para uma pessoa que chegou numa condição de Deus sentir-se importunado pela oração por alguém? Essa pessoa cometeu algum pecado de morte, alguma coisa muito grave, essa pessoa cometeu para que Deus não a ouça e nem ouça alguém que esteja orando por ela. Aí entra a questão do crédito fácil. Nós vamos entender que não precisa ser uma coisa terrivelmente escandalosa ou horrenda, algo espantoso que faz com que Deus não ouça aquela pessoa. Aí eu disse que haveria uma terceira escritura que iria nos dar a base para nós entendermos o que Deus não ouve. Como é que eu perco esse crédito assim tão fácil? Você pensa que você pode fazer qualquer coisa, mas é só abrir um aplicativo aqui e alcançar o saldo positivo. Não é. Veja, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a última frase do verso 7 é para que não sejam impedidas as vossas orações. Mas o que é que impede a oração? Impede a oração é uma convivência errada de marido e mulher. Porque aqui no primeiro verso do capítulo 3 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra. Espera aí, o senhor vai conectar submissão de uma mulher ao seu esposo com ela ter oração ouvida? Eu não vou conectar. Deus, o apóstolo Pedro aqui está escrevendo, vindicado, inspirado por Deus, e ele está fazendo essa conexão. Se ela não se submete a seu esposo, como é que Deus vai ouvir a oração dela? Se ela vive em guerra, se ela está aí nos protestos feministas, se ela está participando da visão do mundo para casamento, da visão libertina do mundo para convivência conjugal, como é que Deus vai ouvir as orações dela? Se é assim que ela acha, se é assim que ela crê, se ela defende desse jeito porque homem não presta. Como pode ser? Ela é casada e ainda assim fala mal do marido, ainda assim fala mal de casamento, ainda assim acha que é errado? A palavra manda que ela submeta até para salvar o marido. Aí, o verso 7 começa com a palavra igualmente vós, maridos, correlacionando igualmente com semelhantemente vós, mulheres, aqui diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora,
como pode sobreviver um casamento que Deus não escuta esses dois? Ah, não, é porque eles foram infiel um ao outro, é porque... Não, é só porque ela não se submeteu a ele e ele não amou-a como Cristo amou a igreja. Ele não se entrega por ela, ele não vive com respeito por ela e ela também não tem respeito por ele. Então vamos chamar assim, essa convivência cheia de relias faz Deus não ouvir as orações. Agora, quando Deus não ouve as orações de um casal, e você vai ver aí as frases, né? Meus filhos, minha vida. Nada mais importante para mim do que meus filhos, minha família. Tá. Quando você tem tudo, eu estava ajudando um casal, eles estavam casando e eu estava os aconselhando, e eu contei para eles uma experiência que eu tive na minha família com o meu neto. O bebezinho, com 2 meses de nascido, ele teve uma infecção pulmonar e nós tínhamos como levá-lo a um dos melhores hospitais da nossa cidade. Nós fomos para aquele hospital. Vamos pensar em uma UPA, que é o primeiro atendimento que a prefeitura oferece aos habitantes. Aí você pensa, não levo lá o meu neto de jeito nenhum, está muito cheio, os hospitais públicos estão lotados e graças a Deus eu tenho um plano, nós vamos para o melhor hospital. Ótimo, que bom, o hospital vai te socorrer. Quando você chega no melhor hospital, o médico diz assim, olha, é muito grave, não temos o que fazer, nós vamos levá-lo para o CTI. Não tem coração insensível bastante para não se derreter. Já pensou se nesse momento você tem Deus dizendo assim, não ore, eu não vou te ouvir, não me importune. Ah, mas você tinha dinheiro, ou plano, ou assistência, ou recurso. Ah, tinha, só que o próprio recurso me disse que não tem recurso. O que eu preciso? Crédito. Com quem? Com Deus. Através do quê? De oração. Eu teria o crédito facilmente se eu vivesse bem com a minha esposa. Eu teria o crédito facilmente se eu e meu marido convivêssemos como Deus requer. Nós não convivemos. E agora, o que fazemos? Não podemos orar? Ali no corredor daquele hospital estava um casal de pais desesperados e um casal de avós desesperados, mas nós tínhamos ligação com Deus. Me assentei ali, naquele corredor frio, na madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã, comecei a chorar na presença de Deus sozinho. Oh, Deus, o Senhor levaria o nosso bebê? Deus, Deus, Deus. Daqui a pouco Deus estava lá, não lá longe, mas lá, sentado comigo, dizendo, substitua o clamor do desespero, das avaliações pela gratidão. Oh, o coração se encheu de gratidão e eu pude ter a certeza que Deus estava no caso. Um dia depois, a criança estava em casa. Ah, o senhor tem crédito muito fácil com Deus. Não, vou te mostrar que não. Crédito não é fácil, não.
Porque no verso 18 do 1 Pedro, capítulo 2, existe aqui o porquê nós encontramos a palavra semelhantemente, vós mulheres, e igualmente vós maridos. Deus, pelo apóstolo Pedro, está escrevendo a escravos. Diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. É a Deus. Não é a Deus não, porque essas características aqui não se encaixam em Deus. Não somente ao bom e humano, Deus não é humano, é bom, mas não é humano, mas também ao mal, Deus não é mau. Então isso aqui era aos senhores de escravo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então eu digo, isso é crédito com Deus. Você pode orar quando você continua fazendo bem, ainda que sendo agravado. Entende? Ainda que sendo menosprezado, ainda que sendo perseguido, sendo cristão verdadeiramente, e aí sim poder falar com Deus quando for necessário. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava de volta. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, crédito fácil? Não tem crédito fácil. Mas as pessoas têm facilmente suas orações canceladas, impedidas. Pessoas que não adulteraram, pessoas que não traíram, pessoas que não mataram, pessoas que não roubaram, mas pessoas que são desleais na convivência. Pessoas que não se submetem ao que a palavra requer de um verdadeiro cristão. Elas têm as suas orações impedidas e nem sabem, na hora que elas precisam de um socorro, que o dinheiro não socorre, os planos não socorrem, os bons empregos não socorrem, os bons contatos. Dizem, a vida é feita de contatos. Contato com quem? A vida é feita de contato com Deus. Os homens, quando os homens viram para você e dizem, não tem o que fazer, né? Não dá. Vamos falar com quem? Vamos falar com Deus, se tiver crédito. E como é que eu consigo crédito? Aqui, como um escravo para com quem você convive. Escravo para a esposa? Escravo para o marido? Sim, mas isso aí é injusto. Jesus foi como um escravo para nós. Padeceu por nós, pecadores, miseráveis, dignos de morte, mas nos amou. E porque Ele me amou, eu o amo. Porque eu amei a minha esposa, ela me ama. Porque eu me entreguei por ela, ela se submete a mim. Porque ela se submete a mim, eu a amo. Assim como filhos, assim como amigos. Quanto mais dados nós somos, mais nós recebemos. Só que vivemos num dia em que as pessoas buscam crédito fácil e nunca têm saldo. Daí serem endividados e as pessoas usam a expressão bola de neve. Uma dívida para cobrir a outra dívida e nunca saem daquilo. Vamos meditar nisso. Ser melhor para o outro é ter crédito para si mesmo. Viver para os outros, ainda que esses outros te agravem, te sejam injustos, te sejam maldosos. Isso é agradável para com Deus, e tudo que é agradável para com Deus transforma-se em saldo positivo na nossa conta espiritual. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, com bastante saldo. Até lá.